Pequenos atritos aí no seu casamento? Esses pequenos atritos têm gerado grandes discussões? Como que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento? Como está a sua vida com Deus? Não tem como a gente falar daquilo que a gente não viveu, né? Então, se a Fábio quiser vir aqui falar um pouquinho também, ela pode, se quiser entrar aí onde você estiver, amor, não sei onde você tá se arrumando. Eu senti de falar hoje que a Fábio nem sabe, mas como que é a nossa vida, né? Como que está a nossa vida? A Fábio e eu, nós já tivemos atritos, nós já tivemos discussões, comunhões intensas, faz parte, todo casamento tem. Não existe um casamento perfeito, nós sempre falamos isso, mas existe um plano perfeito que Deus fez para nós vivermos dentro do nosso casamento. A Fábio e eu, nós levamos alguns anos para ir descobrindo isso, para ir colocando em prática, e até hoje nós aprendemos a como lidar com os conflitos, a como lidar com as discussões, a como lidar com os atritos. O problema é que nós precisamos ser dependentes. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu, do nosso ego, para que a gente possa viver, possa desfrutar um plano de Deus, um plano perfeito que Deus tem para nós. Davi era um menino ainda, era um jovem, quando ele recebeu uma proposta de lutar contra um gigante chamado Golias, e o prêmio por ele lutar contra esse gigante era ganhar a filha do rei, a filha mais velha. Ele ia ganhar essa filha como prêmio. Toda a casa do seu pai não pagaria mais impostos, um monte de benefícios ali ele estaria ganhando. Mas quando o Davi, que tinha conseguido conquistar, né, estava pronto para casar com a Merabe, que era a filha de Saul, a filha mais velha, o Saul vai lá e dá essa filha para outra pessoa. Ela casa com outra pessoa. Mas de repente Saul descobre que Mical, sua filha mais nova, tem uma quedinha por Davi. Ela é apaixonada por Davi. Afinal, Davi era um homem bonito, formoso, um homem que compunha cânticos, um homem que tocava harpa, um homem guerreiro, corajoso, o único entre um exército inteiro que enfrentou um gigante. Um homem que ali ganhou o coração. E aquilo apareceu bem aos olhos de Saul, não porque Saul queria que Mical se casasse com Davi, mas porque ele viu uma oportunidade de Davi ser morto. O povo já tinha sido conquistado, o povo já estava conquistado por Davi. O povo já elogiava Davi. Davi já seria o próximo rei. Davi já tinha sido ungido por Samuel como um próximo rei. E Saul ali estava preocupado, pensando como é que eu posso fazer para matar Davi. Então o rei, ele fala assim: olha, o rei quer que você seja o genro dele. Davi recebe um recado do rei. A Mical, a sua filha mais nova, ele quer dar ela em casamento. Viu? Você não precisa se preocupar com o dote, tá? Você não precisa se preocupar com o dote de pagar um valor para o rei para você se casar. O rei sabe das suas condições. Então faz assim, ó. Você vai lá e mata 100 filisteus, 100 inimigos. Esse vai ser o dote. O que Davi tinha pensado? O que Saul tinha pensado? Eu mando Davi lutar contra esses 100 filisteus, e ao ele lutar com esses 100 filisteus, ele vai ser morto. Eu não preciso dar minha filha para ele casar, eu me livro de Davi e tá tudo certo, eu continuo sendo o rei. O que Davi fez? Ao invés de entregar 100
prepúcios ali, né? Ele entrega 200. Ele mata o dobro do que Saul pediu. Ele foi lá e matou 200 filisteus. O rei já começa a ficar indignado. Mas agora a Mical se casou com Davi. E os dois estão morando lá, estão no seu quarto, no palácio, tá tudo certo. Só que o Saul está indignado com Davi e quer matar o Davi. E acontece que a Mical, ela escuta isso e ela chega e fala: ó, Davi, você precisa fugir porque meu pai está vindo aí para te matar. Mical conta umas mentirinhas pro pai dela, tenta retardar ali, falar que o Davi está doente, né? Conta mais alguma coisa. E de repente, quando o pai dela descobre que ela estava mentindo, fica furioso. E o que ela faz? Em vez de contar a verdade, ela mente de novo. Ela mente e fala para o seu pai: olha, o Davi tentou me matar. Ele falou que se eu não acobertasse ele ia me matar. Pensa um homem segundo o coração de Deus, que não ousou tocar nas vestes de Saul. Falou assim: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E agora a Mical fala para o seu pai que com ameaças de morte, e por isso que ela teve que se afastar, por isso que ela teve que fazer aquilo que Davi estava mandando. Ela mente. O primeiro princípio para que um casamento não tenha conflitos, não tenha atritos, não tenha grandes discussões, é você parar com as pequenas mentiras. Quantas pequenas mentiras existem dentro dos casamentos? Quantos casais têm medo do que a mulher vai pensar, do que o homem vai pensar? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ou faz aquilo, ou escondido. Porque se eu fazer aquilo sem ser escondido, vai dar ruim. Quantas vezes você mentiu para o seu cônjuge? Você sabia que pequenas mentiras, elas podem levar a grandes discussões? Quantas vezes nós temos mentido um para o outro? Por que o seu casamento chegou ao fim? Por que o seu casamento não tem uma intimidade boa? Sabe? A transparência, ela é a chave para a intimidade. Enquanto Adão e Eva, eles estavam nus, eles não tinham nada ali para se esconder, para esconder um do outro. Enquanto eles estavam transparentes, eles tinham intimidade. Mas de repente, quando eles precisaram esconder algo de Deus, eles coseram folhas ali, colocaram folhas sobre os seus corpos. Eles tinham algo para esconder. E sabe o que acontece quando você tem algo para esconder? Quando você tem algo para esconder e esse algo está no seu corpo, você evita que a pessoa chegue perto. E se nós somos um só dentro da relação, dentro do casamento, nós precisamos ter essa intimidade. Se tiver algo no meio aqui, não dá para grudar, não dá para ser um. Quais são as mentiras ocultas, mentiras de brincadeira, mentirinhas que, isso aí não dá nada? O que está oculto entre você e o seu cônjuge? Quais são as coisas ocultas? Deus, ele não quer nada oculto. Sabe o que aconteceu com Mical? Por ela ter mentido para o seu pai, por ter feito Davi correr, se esconder, fugir, Mical foi entregue a outro homem. O Saul entrega Mical para outro homem, como se fosse uma bola, né? Chutando a bola para lá e para cá. Agora Mical, ela é levada para outro homem. Talvez você já não está mais com o seu primeiro marido, talvez você já não está com a sua primeira esposa, já está no segundo, no terceiro casamento.
Eu não sei qual é o seu estado hoje, eu não sei como que você está vivendo. Mas o que levou você a se separar? O que levou você ao divórcio? O que levou você a se desviar dos princípios do primeiro amor? O que levou você a mentir? Mentiras, pequenas mentiras, que geram pequenos atritos e levam a grandes discussões. Sabe o que acontece com pessoas que não podem perder nenhuma discussão? Você conhece pessoas assim? Que elas não levam desaforo para casa? Sabe o que acontece com pessoas que não perdem discussões? Essas pessoas que não perdem nenhuma discussões, elas perdem o coração das pessoas. O que você prefere ganhar, uma discussão ou ganhar o coração? Você já perguntou para Deus se é para você se meter em tantas brigas, em tantos conflitos, em tantas confusões? Sabe, eu vejo muitas coisas erradas, eu vejo muitos conflitos acontecendo. E nós, pela experiência que nós temos de caminhar e de resolver conflitos há muitos anos, é coisas que olhando de fora são fáceis de resolver. Mas nós não vamos lá escrever um comentário, nós não vamos lá fazer algo que Deus não manda nós fazermos. Por que pessoas se metem na vida das outras pessoas? Por que pessoas tentam resolver, tentam ajudar, tentam mudar outras pessoas? Ninguém consegue mudar ninguém. O ser humano tem a capacidade de tornar o outro pior, mas nunca melhor. Eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo mudar os meus filhos. Sabe, esses dias eu estava no devocional com a Duda e eu estava mostrando para ela, ensinando para ela. Ela tenta ensinar os irmãos dela falando. Eu falei, filha, você gosta tanto de ler a Bíblia. Por que você gosta? Porque todo dia ela vem e me conta, né, qual livro que ela leu, quantos capítulos ela leu, o que ela aprendeu daquilo que ela está lendo. E ela lê muito, assim, ela lê 2, 3 capítulos às vezes por dia, né, e ela conta o que ela está aprendendo ali daqueles capítulos. Eu falei, filha, o papai algum dia obrigou você a ler a Bíblia? O papai algum dia disse para você, filha, você tem que ler a Bíblia, senão você vai para o inferno, senão vai acontecer isso, você tem que ler a Bíblia. Papai nunca disse isso para você. Sabe por que você tem tanto prazer em ler a Bíblia? Porque você vê o papai lendo a Bíblia, e você vê o papai contando as histórias da Bíblia, e você quer saber mais. Você vê o papai fazendo e você faz igual. Se você quer que os seus irmãos façam algo, seja interessante, faça você isso. E eles vão olhar e falar, nossa, a Duda está fazendo isso, eu quero fazer igual ela faz. Sabe, ela vai lá e faz. Ela inventa uns carrinhos dentro de umas caixas de brinquedo e ela cola com fita um prato da bateria que vira volante e pega uma mola maluca e coloca ali e aquilo virou o pedal da embreagem, do acelerador. Aí ela pega um outro brinquedo, cola ali do lado e aquilo virou a alavanca da marcha. Porque ela vê, aí ela cria, aí os irmãos dela já se empolgam e vão. Mas se eu for lá e falar, filhos, você tem que sair da frente da TV, você não pode ficar no celular, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não faço nada para mostrar para os meus filhos para eles serem criativos. Aí pequenos atritos, pequenos conflitos, pequenas mentirinhas vão causando grandes discussões. Pais que não têm mais controle sobre os seus filhos. Pais que estão desesperados porque os seus filhos com 12, 13, 14 anos estão namorando, estão tendo relação sexual, estão indo para balada. Filhos com 20 anos que não voltam mais para casa com vida. Como que está? Como que nós estamos vivendo?
Será que esses pequenos atritos, esses pequenos conflitos, qual é a consequência de tudo isso? Depois que Davi ele é ungido rei, depois que Davi ele é declarado rei pelo povo, depois que Saul morre, depois que Davi assume como rei, ele manda chamar Mical. Ele tira Mical daquele marido que Saul tinha dado, e de novo Mical é jogada de um lado para o outro. O seu marido corre, implora por ela, para ela não ir. E de repente Mical está ali, dentro do palácio, esposa de Davi, volta para Davi. Só que Mical, ela não quer honrar o Davi. A Mical talvez está ali pensando, Davi matou meu pai. Tem remorsos, tem mágoa, tem ódio. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, quando o marido e a mulher têm algo oculto, tem um ódio, tem uma mágoa, tem alguma coisa ali dentro que às vezes são expressas com palavras, mas não se trata o sentimento, só as reações. Não resolve os conflitos. Em 2 Samuel, no capítulo 6, depois que o Davi resgata a arca do Senhor, ele traz a arca do Senhor, então Davi retornou para abençoar sua casa. Olha a intenção de Davi. Davi retornou para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. Sabe o que Mical está fazendo? Mical está debochando do seu marido. Esposas, vocês debocham dos seus maridos? Maridos, vocês debocham das suas esposas? Tiram sarro? Diminuem elas? Qual é o tratamento? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato o meu esposo? Como que nós tratamos os nossos cônjuges? De que maneira? Sabe, tem homens que têm prazer em humilhar as esposas. Tem esposas que têm prazer em depreciar os homens. Se você não elogia, se você não valoriza aquilo que você tem, você acha que alguém vai valorizar? Tudo aquilo que você valoriza aumenta o valor. Tudo que você deprecia, desvaloriza, perde valor. Qual é o valor que você tem dado para as pessoas da sua família? Eu tenho muitos defeitos, a Fábio também tem defeitos. Se eu ficar olhando para os defeitos dela e ela olhar para os meus defeitos e eu ficar realçando os defeitos dela e ela realçar os meus defeitos, daqui a pouco não vai mais existir o amor. Nós só vamos olhar os defeitos uns dos outros. Mas ao invés de eu olhar os defeitos dela, eu prefiro focar aonde eu quero, nas qualidades que ela tem. Então eu falo para ela as qualidades, as coisas boas que ela faz, ao invés de eu ficar focando nas coisas ruins, nas coisas que eu não gosto. Você já falou para o seu cônjuge o que ele faz de bom que você gostaria que ele continuasse fazendo? Porque às vezes o seu cônjuge está fazendo algo que para você é muito bom, para ele é algo comum, algo natural, algo que ele faz sem pensar. Mas você se sente amado, se sente amada por aquilo que ele está fazendo. E você já falou isso para ele? Olha, quando você pega a sua roupa suja e coloca lá no cesto de roupa suja, não deixa ela jogada no chão, eu me sinto valorizada, eu me sinto amada. Eu sei que você me ama, que você não está aqui me tratando como uma empregada. Olha, quando você pendura a sua toalha
Não deixe ela jogada no chão ou em cima da cama. Eu me sinto amado, eu me sinto amada. Quais são as pequenas coisas que o seu cônjuge faz que você se sente amado, que você se sente amada? Você já falou isso para ele? Sabe o que acontece com o ser humano? O ser humano tem a capacidade de aumentar as críticas. Sempre as críticas são aumentadas. Quando uma pessoa faz algo errado, porque você fez isso, porque você é muito brabo, porque você é muito nervoso, porque você é um relaxado, porque você sempre deixa a toalha jogada em cima da cama, porque as tuas roupas sempre estão jogadas ali no chão, por causa disso. O ser humano tem essa capacidade de sempre criticar, mas perde oportunidades únicas de elogiar. Olha, eu estou muito feliz porque hoje você conseguiu pendurar sua toalha. Eu estou muito feliz porque você porque você tirou a roupa suja do chão e você colocou no cesto. Olha, eu estou muito feliz porque você fez isso. Pequenos detalhes podem gerar grandes momentos de amor. Como pequenos conflitos, pequenos atritos podem gerar grandes discussões. O que nós precisamos entender? Qual é o valor que nós temos dado às pessoas? Um dia, um casal que há muito tempo não ia na sorveteria. O homem pensa assim: poxa, eu quero agradar a minha esposa. Eu quero fazer algo bom para ela. Já faz muitos anos que nós não vamos numa sorveteria e eu quero levá-la na sorveteria porque eu sei que ela gosta de comer uma banana split. E eu vou levar ela lá para ela comer a sua banana split, o sorvete que ela quiser, ela pode escolher. Aí esse homem, com a intenção de fazer algo bom para a sua esposa, ele vai, faceiro, dirigindo, e os dois estão felizes, porque há muito tempo eles não saíam junto e não iam nessa sorveteria. Aí agora os dois sentam lá e olham no cardápio, e o homem está olhando ali no cardápio, olha os preços e fica esperando que a sua esposa vai pedir, e ela pede uma banana split e imediatamente ele olha para a sua lista de preço e fala: $4,50 por uma banana split. Isso é um roubo. Isso é um absurdo. Sabe o que a sua mulher entende? Você está me dizendo que eu não valo $4,50. Você está dizendo para mim que R$20 é mais importante para você do que eu estar feliz comendo uma banana split. O que aquele homem estava dizendo era: nossa, faz muito tempo que eu não venho nessa sorveteria. Quanto que subiu essa banana split? Mas o que a mulher entendeu foi: eu não tenho esse valor. Eu não sou importante para você. Um pequeno conflito, um pequeno atrito que gerou uma grande discussão, porque o homem estava falando do preço que tinha aumentado, que já fazia muitos anos que ele não vinha ali. A mulher estava falando do seu valor. Pequenas coisas, pequenos atritos, pequenos conflitos que geram grandes discussões, porque são tratadas as coisas. O homem está falando no tópico relacional, a mulher está aqui no emocional. Como que nós vamos nos entender se nós falamos coisas diferentes? Nós precisamos explicar o que nós sentimos. E isso é muito difícil para o ser humano, explicar os sentimentos.
Nós fomos criados, a nossa educação foi ficar quieto, cala a boca, você não tem lugar aqui, para de falar, para de chorar. Nós temos dificuldade de expressar o que sentimos, porque na nossa infância nós fomos repreendidos. Sabe o que eu falo para os nossos filhos? Pode chorar. A Duda, ela sabe os problemas que nós passamos aqui. Ela sabe que o vovô dela está lá na UTI. E nós falamos para ela, filha, nós vamos vencer. Filha, nós temos dificuldade, nós temos problemas. E filha, você pode expressar os seus sentimentos, pode chorar. O papai está aqui, chora. Mas o que a maioria dos pais falam? Não chora, filha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não chora, para de chorar. Não, filho, põe para fora, chora. Nós atendemos casais que eles têm um garrafão aqui, ó, de 20 litros, sabe aqueles garrafão de água? De 20 litros dentro deles com uma rolha ali, ó, cheio de mágoa, de raiva, de sentimentos, de humilhações, de rejeições, de traições, de mentiras que foram colocando ali dentro, mas nunca saiu. Nunca eles deixaram sair, só foi tampando ali, ó. E chegou um tempo que agora esse garrafão vai explodir. Não tem mais lugar ali. Passou-se 10, 20, 30, 40 anos guardando um monte de sentimento. 50 anos só guardando e nunca foi colocado para fora. Nós precisamos ensinar as pessoas a colocar para fora os seus sentimentos de uma forma saudável, de uma forma que gere cura, não de uma forma que gere conflitos, que gerem grandes discussões, que gerem separações. Essa mulher, a Mical, ela teve como consequência da desonra do seu marido ficar estéril. O Davi pode ter um monte de erro, um monte de coisa errada que ele fez. Mas Davi, ele é tido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, porque ele se voltava para Deus e ele falava, Deus, eu errei. A dificuldade do ser humano é de assumir erros, de falar, fulano, me perdoa, naquele momento, ó, eu deixei a minha ira sair para fora, a minha raiva, eu te xinguei, eu te expus, eu falei coisas erradas de você, eu falei isso. Eu não queria ter falado isso de você. Sabe? Às vezes você fala mal de pessoas longe das pessoas. O que você, como pai, sentiria se você ouvisse alguém falando mal do seu filho? Como que você se sentiria se alguém viesse falar mal do seu filho? Se alguém xingasse o seu filho, falasse palavras que não são agradáveis, como que você se sentiria? Conta para mim. Como que Deus se sente quando homens estão falando mal dos seus irmãos uns para os outros? Quando homens estão falando mal dos seus filhos, filhos de Deus? Será que ao invés de nós criticarmos, de nós falarmos as coisas erradas e criarmos discussões, criarmos pequenos atritos e grandes discussões, será que não chegou um momento de nós olharmos o lado bom da vida? Se uma pessoa é totalmente errada, faz um monte de coisa errada, mas por um minuto ela fez algo certo, será que não cabe a mim chegar e falar para ela, ei, parabéns! Olha, você conseguiu, você ficou um minuto em silêncio, você ficou um minuto em paz, um minuto você não xingou. Por que nós temos tanta dificuldade de elogiar as pessoas? Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo assim, olha, fulano vem e fala mal do fulano, do ciclano para mim.
E fala. Aí sabe o que a pessoa disse? Olha, do fulano falar mal do ciclano para você falar mal do ciclano não me chama atenção. O que me chama atenção é você deixar que essa pessoa, que o ciclano fale mal do fulano para você. Sabe, nós julgamos a outra pessoa que está falando mal da outra, mas nós não nos julgamos que estamos ouvindo o que a outra pessoa está falando. Sabe por quê? Porque nós estamos curiosos para saber o que a outra pessoa fez de errado. Mas o que a pessoa fez de certo, nós não queremos saber, nós não queremos elogiar. Por que nós não paramos? Ei, eu posso fazer algo para ajudar essa pessoa? Você está me falando isso porque eu posso fazer algo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Se não tem, eu não preciso ouvir. Não me contamine com isso. Sabe? São muitas notícias, são muitas coisas ruins que as pessoas ficam propagando. O problema não é que as pessoas propagam. O problema é as pessoas que ouvem, as pessoas que param para ler. Sabe, ontem ainda a gente recebeu no WhatsApp lá uma mensagem, né? De jornal, né, de uma emissora grande, tal, vai acontecer isso. E de repente as pessoas só começam a compartilhar aquela notícia, mas não vão à fonte para ver, mas isso é verdade? Qual é a data que isso vai acontecer? Quando foi isso? Porque às vezes a notícia é uma verdade, mas é uma verdade de 2 anos atrás. E essa verdade de 2 anos atrás, agora ela repetida, parece que é uma verdade de hoje. E as pessoas ficam repetindo os erros. Nós precisamos entender que os pequenos atritos, os pequenos conflitos, as pequenas mentiras, as pequenas mágoas, quando elas vão sendo acumuladas aqui dentro, elas causam grandes discussões. O problema não é as grandes discussões que você tem hoje. São os pequenos atritos e conflitos que você não foi tratando diariamente. Mas tem solução. Tem solução para tudo. Você pode abrir o seu coração para Deus. Olha o que Deus faz. Deixa eu achar o texto aqui, que lembrei agora. Acho que está lá em Oséias. Esse texto aqui virou a referência até no jornal, tá? Ó, Oséias capítulo 3. Então o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, portanto, uma adúltera, e não adultera, né? Como saiu aí no jornal. Uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olham para outros deuses e amam os bolos de uva. Então a comprei para mim por 15 peças de prata e por 1 homer e meio e meio homer de cevada. E disse a ela: tu ficarás comigo muitos dias e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porquanto os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem um rei, e sem um príncipe, e sem um sacrifício, e sem uma imagem, e sem éfode, e sem terafins. Depois os filhos de Israel retornarão e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Oséias casou com uma prostituta chamada Gomer. Israel tinha se desviado, não estava mais casado com Deus, estava casado com outros deuses, com Baal. Depois você lê o livro de Oséias, você vai conseguir compreender o que Deus está fazendo. Um profeta que se casa com uma prostituta, tem filhos ali com ela, e de repente essa prostituta agora, ela não está mais com o profeta, agora ela se casa,
não sei se ela é vendida como escrava, né? O que importa aqui é que Oséias, ele comprou ela de novo, ele pagou um preço por ela, para trazer ela de volta. Sabe o que Deus está mostrando aqui? Que mesmo uma mulher prostituta, mesmo ela tendo adulterado, mesmo ela tendo fornicado, da mesma forma que Oséias expressa um amor genuíno, um amor verdadeiro, e ele volta para a sua mulher, ele compra, ele paga um preço para restaurar esse casamento, mesmo ela sendo uma prostituta. Deus está falando com o seu povo que mesmo eles se desviando, mesmo eles indo, adorando a outros deuses, Deus estaria restaurando a sua aliança. Um dia o povo pecou, um dia o povo se desviou de Deus, um dia o povo se afastou de Deus. Mas Deus falou, eu vou restaurar o meu relacionamento com o meu povo. Jesus Cristo veio para restaurar o relacionamento de Deus conosco, de nós com Deus. Não existe nada impossível para Deus. Se uma mulher que adulterou tanto, fornicou, teve tantas relações com tantos outros homens, teve o seu casamento restaurado. Se um homem teve esse amor, imagine Deus. Eu não sei quais são os conflitos que você já teve no seu casamento, eu não sei a que ponto você já chegou, eu não sei como que você está se sentindo, eu não sei como que você se relaciona com as pessoas, mas se existem pequenos atritos, pequenos conflitos, pequenas mentiras, pequenas mágoas, isso pode gerar grandes decepções, grandes discussões, grandes tragédias. Mas existe um grande Deus que, por causa de um pequeno gesto seu, de se arrepender, de se achegar a Ele restaurará o seu casamento, os seus relacionamentos, e você verá a glória de Deus se manifestar através da sua vida. Fale para Deus dos seus pequenos sentimentos. Fale para Deus dos seus grandes sentimentos. Fale para Deus das pequenas dores e das grandes dores. Pare de guardar tanta coisa aí dentro de você, de ser uma mulher amargurada, de ser um homem amargurado, de qualquer coisa tirar você. Tem pessoas que têm o pavio curto e outras que não têm mais nem o pavio. Já são uma granada pronta para explodir. Pergunte para Deus aonde isso começou. Não é uma coisa normal. Pode ser comum as pessoas perderem a paciência tão fácil, mas não é normal. Isso não é o padrão de Deus. Isso não são os padrões que Deus preparou para o mundo. Nós vivemos um padrão de Deus ou um padrão do mundo? No padrão de Deus, nós podemos ter o nosso casamento restaurado. Nós podemos entender, falar, compreender, explicar os nossos sentimentos. Nós podemos nos expressar. Nós podemos desfrutar da liberdade e podemos viver um plano perfeito que Deus tem para nós. Não sei que ponto você está, não sei como você está vivendo, mas se achegue a Deus. Experimente mais de Deus. Experimente falar para Ele dos seus sentimentos. Experimente elogiar pessoas. Elogie o seu cônjuge no menor gesto que ela fez. Se você tem um homem aí dentro da sua casa que é muito irado, que é muito agitado, que é muito ansioso, se você vê ele por 10 segundos, 15 segundos, em paz, tranquilo, vai lá e elogia esses 10, 15 segundos. Elogie as pessoas. Faça pelo menos uns 5 elogios por dia para as pessoas que estão dentro da sua casa. Elogie elas. Sabe o que eu faço com as crianças aqui para ensiná-las? Quando elas se frustram com alguma coisa, quando elas se decepcionam, tá bom, você se decepcionou com isso. Agora fale para mim 3 coisas boas que aconteceu para que essa decepção
não fique na sua memória. Tudo que tem um alto fluxo de emoção fica gravado no nosso biógrafo, no nosso cérebro, no nosso inconsciente. E lá na frente, gatilhos são disparados e nós interpretamos que aquela pessoa está fazendo aquilo que já nos marcou. Em vez de nós pegarmos e registrarmos no nosso cérebro esses momentos de emoções traumáticas, nós podemos registrar momentos bons. Então, todas as vezes que os meus filhos, eles têm algo traumático, algo que se machucou, algo que feriu, algo ruim aconteceu e aquilo registrou de forma automática, eu vou lá e faço eles registrar algo bom. Aquilo ali é apagado e o que fica no coração é algo bom. O que você está deixando para as pessoas de dentro da sua casa? Algo bom ou algo ruim? Você só critica, você é aquela pessoa que tudo está ruim, tudo está doendo, tudo não presta? Ou você consegue ver o lado bom da vida? Faça um exercício de todas as coisas ruins que você vê, todas as vezes que você for criticar uma pessoa, antes de criticá-la, pare e pense, o que tem de bom para eu falar para essa pessoa? Aprenda com Deus. Vai para as cartas das 7 igrejas de Apocalipse. Deus, ele critica aquilo que as igrejas deixaram de fazer ou não estavam fazendo. Mas antes dele criticar, ele fala uma coisa boa que elas estavam fazendo. Eu conheço as tuas obras. Eu sei do que você está fazendo. Eu sei as coisas boas. Eu sei te elogiar. E Deus vai lá e reconhece todas as coisas boas que está fazendo. Aí fala, porém, tem isso aqui que você precisa melhorar, você precisa fazer dessa forma. Depois que você fizer essa forma, aí você faz isso. Deus fala 2 coisas boas para uma coisa que precisa melhorar. Nós falamos 3 coisas que precisa melhorar e não conseguimos falar uma coisa boa que a pessoa está fazendo. Comece a elogiar as pessoas. Comece a elogiar o comportamento. Comece a elogiar o esforço que as pessoas fazem. Nós não conseguimos saber o que aquela pessoa passou para estar expressando daquela forma, para estar reagindo ou agindo daquela forma. Mas nós podemos começar essa transformação por nós. O que eu preciso mudar hoje? Eu preciso elogiar mais. Eu preciso deixar o amor de Deus fluir através da minha vida. Então pare com os pequenos conflitos, com os pequenos atritos, com as pequenas discussões, com as pequenas mentiras, com as pequenas coisas ocultas e comece a viver o grande amor de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado. Espero você aqui amanhã, se Deus permitir, às 5h59 da manhã. Todos os dias estamos aqui na Live com Jesus. Essa palavra fez sentido para você? Compartilhe ela com mais alguém. Seja você um instrumento, um canal nas mãos de Deus para que mais pessoas sejam abençoadas. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.